Capacidade técnica do fornecedor. A contratação satisfatória, está diretamente relacionada à capacidade técnica do fornecedor. Então, é muito importante, na hora de você selecionar o fornecedor, você fazer um descritivo lá na licitação, nas exigências de habilitação, que ele seja o necessário e suficiente para você contratar alguém que tenha condições de executar o objeto da forma que você precisa. Você não pode nem exagerar nas exigências de capacitação técnica, de modo que fique desproporcional. Você quer construir uma escola com 2 pavimentos e exigir que ele tenha construído um prédio de 15 andares. Né? Essa discrepância aí, ela não se justifica de forma alguma. Então, quando você vai fazer as exigências de capacidade técnica, você tem que delinear o mais próximo possível daquilo que você pretende e fazer essas exigências atreladas sempre ao objeto. Às vezes você pode ter uma empresa participando de 2 lotes e ela atender em termos de capacidade técnica para o lote 1 e não atender para o lote 2. Justamente pelas peculiaridades que o lote 2 pode ter. O que não pode é exorbitar nas exigências, até mesmo porque a própria Constituição, no artigo 37, inciso 21, ela fala que, quando ela fala da licitação, quando ela fala que a administração pública, para fazer contratações, ela deve fazer o processo de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas em lei, né, que afastam a licitação. A regra é licitar, e nessa licitação você só vai poder fazer as exigências de ordem técnica e econômico-financeiras suficientes para a garantia de uma contratação satisfatória. Então, para garantir a boa execução do objeto. Então, existe um limite constitucional que depois a Lei 8666 colocou lá nos artigos 27 a 31, então, da Lei 8666, o que você pode exigir de habilitação. E lá no artigo 30, ela vai falar das exigências de capacitação técnica, que você pode, os limites dela, número de atestado, relação com o objeto. Tá? Então, mas é importante você fazer essa verificação da capacidade técnica por ocasião da habilitação. Aqui nós temos um acórdão do TCE Paraná, o acórdão 566 de 2016, do Pleno, uma representação a um pregão sob a alegação de que havia aí uma restrição da competitividade por uma cláusula de exclusividade de atestados de capacidade técnica. Então, o tribunal entendeu que a exigência era excessiva, porque pedia que atestados fossem oriundos apenas de empresas provedoras de energia elétrica. Ele fala, não, se a pessoa já fez o objeto semelhante, pode ser para uma empresa privada, pode ser para uma indústria, pode ser para qualquer outra empresa. O importante é que ela tenha feito algo semelhante. Você fazer essa exigência restringindo o emissor do atestado é uma exigência demasiada, e ela determinou, então, aqui a alteração dessa licitação, desse edital de licitação. Tá? Além disso, teve uma outra licitação que foi da Sanepar. Também a exigência demasiada. Também feita uma exigência descolada, né, do objeto. Eu tenho que avaliar qual é o objeto primeiro, o que precisa para uma boa satisfação desse contrato, e a partir daí eu vou formular as exigências. Nesse caso, foi feita uma exigência demasiada no entendimento do tribunal. Ok? Então, vamos ver aqui o que diz esse acórdão. Acórdão 1162 de 2016, também do Pleno. Sanepar, a concorrência 119 de 2015. Representação por vícios. Quais são? Exigência de demonstração de capital social mínimo, cumulada com a apresentação de garantia de manutenção da proposta. Houve, então, a revogação dessa licitação, portanto, a representação teve perda do objeto. A representação teve perda do objeto porque foi revogada a licitação, mas exagerou. Lembra quando eu comentei com vocês que o artigo 37, inciso 21 da Constituição diz que a qualificação econômico-financeira e a capacitação técnica, elas têm que ser
aquelas necessárias e suficientes para garantir uma boa contratação e ainda atendidos os limites do inciso dos artigo 37, artigo 27 a 31 da Lei 8666. E lá no 31 vai ter as exigências de qualificação econômico-financeira. Se elas forem excessivas, ali ele pediu duas combinadas, ele cumulou. Ele pediu tanto a demonstração de capital mínimo, como a garantia de manutenção da proposta de preços. Foi entendido como demasiada. Tá? Aqui a escolha do tipo da licitação. Né? As licitações, para você fazer as compras, você vai ter que verificar qual é a licitação mais adequada para aquela contratação que você está pretendendo fazer no momento. Então, o artigo 22 da Lei 8666 fala das modalidades de licitação, o 22. Tá? Então, vamos lá. A concorrência, a tomada de preços, o convite, o leilão e o concurso são modalidades que, em regra, estão relacionadas ao valor da contratação. Existe uma tabelinha de valor para você escolher a modalidade. Tá? O leilão é para venda, para alienação. E o concurso para a escolha do melhor projeto, ou objeto, enfim, daquilo que eu estou buscando. Então, desse melhor objeto já pronto. Eu vou selecionar o melhor que vai ser comparado, então, entre todos os que me forem ofertados. Há ainda a modalidade pregão, que está na Lei 10.520, em que o valor não é considerado para fins da eleição da modalidade. Não importa, pode ser uma contratação de 20 mil, pode ser uma contratação de 5 milhões. O valor é irrelevante para fins de definir a modalidade. São outros elementos que eu vou me pautar, tá? Para definir a modalidade. Então, vai ser a natureza do bem ou serviço. Eu opto pelo pregão quando o bem for considerado, ou o serviço for considerado comum. Então, não tem a ver com o valor. Às vezes as pessoas falam assim, mas eu posso fazer um pregão de 5 milhões? Pode. De 2 milhões? Pode. De 1 milhão? Pode. Não importa o valor do que eu estou contratando, mas se ele caracteriza ou não um bem ou serviço comum. É isso que é relevante. Então, vamos ver aqui, de acordo com esse decreto, que é o decreto 9.412 de 2018, houve uma alteração lá no artigo 23 da Lei 8666 dos valores para fins de eleição da modalidade de licitação. Houve, então, uma atualização desses valores. Aí, logo no começo, não sei se vocês lembram da grande discussão que isso gerou. Como que pode um decreto alterar uma lei? Lembram disso? Teve uma discussão, o Tribunal de Contas do Paraná, no primeiro momento, disse que não era aplicável ao Estado e aos municípios, que era só para a União esse novo valor, essa nova tabelinha de valores. Mas esse entendimento já superado, porque lá na lei de licitações, na própria lei de licitações, houve uma previsão do legislador de que esses valores poderiam ser atualizados por meio de decreto. Então, houve aí uma delegação já, por lei, para que fosse atualizado por decreto o valor. Então, ele ficou muitos anos sem ser atualizado, e ele foi, então, em 2018, atualizado. O convite passou a ser, então, até R$ 176 mil, quando se tratar de compras e serviços que não tenham relação com engenharia. Compras e serviços que não sejam de engenharia, 176 mil. Se for da engenharia, aí 330 mil. Tá? A tomada de preços, até 1.400.000 para aqueles que não se caracterizam como de engenharia. Se for de engenharia, até 3.300.000 é possível fazer por tomada de preços. E aí, por fim, a concorrência acima de 1.400.000 para valor de compras e serviços, e se for de engenharia, acima de 3.300.000. Essa é a nova tabelinha, é por aí que eu vou me pautar para fazer a escolha da modalidade. No âmbito municipal, a menos que haja uma lei, uma regra específica,
não há uma obrigatoriedade de se adotar o pregão, não é verdade? O que tem é o Tribunal de Contas pressionando bastante. Vocês já foram pressionados pelo Tribunal de Contas para fazer pregão? Mais pregão do que outras modalidades? Então tem isso. Mas não há uma lei obrigando a adoção não há nenhuma normativa obrigando a adoção do pregão. No âmbito federal, a própria administração pública, se organizando, decidiu que compras de bens e serviços comuns, e aí estão incluídos os serviços comuns de engenharia, devem ser feitos por pregão. Só se não der mesmo. E o pregão deve ser eletrônico. O novo decreto estabelece que tem que ser feito por pregão eletrônico. Antes dizia preferencialmente, né, por pregão eletrônico. Agora é por pregão eletrônico. Aí, se não puder fazer, vai ter que justificar muito bem por que não pode fazer por pregão. Se é bem e serviço comum, teria que ser feito por pregão. Então, tem que justificar. Com um detalhe. Se estados e municípios receberem recursos de transferências voluntárias da União, terão necessariamente que utilizar a contratação eletrônica, seja o pregão eletrônico ou a dispensa eletrônica. Vai ter que ser via eletrônica, salvo também, se não puder, aí vai ter que justificar por que não pode e eles vão avaliar. Mas a regra vai ser a utilização do sistema eletrônico para essas contratações. Ou o pregão ou a dispensa eletrônica. Tá? Então, nós temos também os tipos de licitação. Quando nós vamos falar de pregão, o único tipo que tem de pregão é o tipo menor preço. O menor preço, ele pode ser realmente o menor valor proposto, seja na proposta escrita ou em decorrência dos lances, eu tenho o menor preço, mas existe agora, de acordo com o decreto 10.024, a possibilidade, que já se falava antes que podia, mas aí ficou aquela dúvida, então vem o decreto e diz, pode ser na forma do maior desconto. Então vai ser menor preço, só que na forma do maior desconto. Tá? Então, é possível também. E pela 8666, nós temos vários tipos. Nós temos o tipo menor preço, que é o mais usual. É aquele para contratações normais, do dia a dia da administração pública de objetos mais singelos. Mas pode ser que o que eu vá contratar exija uma solução mais complexa, que eu tenha que avaliar mais a capacidade da empresa de executar esse objeto, dada essa complexidade. Então, se for um vulto e uma complexidade que demandem eu fazer uma análise mais detalhada, se realmente aquela empresa tem uma boa proposta para mim, então eu posso fazer aí, inserir aspectos de técnica, por meio, então, de um tipo chamado melhor técnica, ou de outro tipo chamado técnica e preço. No preço, no melhor técnica, o que eu faço? Eu faço uma contratação, levando em conta, uma licitação, levando em conta 3 etapas da licitação. A primeira delas, eu vou analisar apenas a habilitação. Na segunda etapa, eu vou analisar a proposta técnica. Qual a solução técnica essa empresa já deu em outros contratos? O que ela fez? Como que ela resolveu isso antes? Para que eu veja se aquela proposta técnica que essa empresa tem mostra que ela é uma empresa capaz de executar esse objeto bem. Aí eu julgo a proposta técnica e, por último, eu julgo a proposta de preço. Tá? Qual que é a grande diferença entre melhor técnica e preço? É que na melhor técnica, eu faço um procedimento que envolve uma negociação. Eu tenho que pegar aqui a empresa que me cotou, habilitada e que apresentou a melhor proposta técnica, chegar para ela e falar, empresa, você faz pelo menor preço apresentado na licitação? Deu para entender?
Eu chego para o cara da melhor técnica, aquele que tirou 10 na técnica, e pergunto para ele, olha, seu preço é muito alto. Você concorda em fazer pelo preço do que tirou 7? Ele vai dizer, não, eu tiro 10 justamente porque a minha tecnologia é mais avançada, porque a minha equipe é mais cara, uma equipe com capacitação mais robusta, e eu tenho equipamentos muito melhores, então eu não consigo fazer pelo preço do 7. Ah, que pena, não posso contratar você. Chego para o segundo. Você que tirou a nota 9 aí na melhor técnica, concorda em fazer pelo preço do que tirou 7? Ele vai dizer, não tenho condições. Ah, pois bem, então eu vou contratar com o que tirou 7. Deu para entender? Na verdade, eu sempre brinco que é a pior técnica. Na verdade, você escolhe a melhor técnica e quer que seja pelo menor preço, né? Então, o argumento de quem defende esse tipo é dizer que 7 é a nota de corte. Se ele atingiu a nota de corte, então, pronto, ele vai executar. Se ele vai executar, eu tenho que pegar do menor preço mesmo. Eu só faço uma tentativa de negociação. Daí, nesse caso, é Maurício, né? Maurício. Nesse caso, ele tem que realmente, nessa negociação aqui, ele tem que tentar fazer com que a melhor técnica concorde em fazer pelo preço mais baixo. Se não der certo, ele está fora e eu vou para o segundo. Tá? É um caso de uma melhor técnica. É esse tipo de licitação, está descrito na lei como esse procedimento, com esse rito. Então, é isso. Tá? E a técnica e preço, o que é? Eu faço uma fórmula e atribuo peso para a técnica e peso para o preço. Então, você tirou 10. Só que a técnica tem peso 7 ou 70. E você teve o valor mais alto da tua proposta. Quanto mais alto o valor, mais baixa a nota. Não é? Tirou uma nota bem baixa no preço. Mas o peso do preço é 30. 70 para a técnica, 30 para o preço, divido por 100, ou 7 vezes 3. 7 vezes o primeiro, somo com 3 vezes o preço, né? Faço uma formulazinha ali, aplico essa fórmula para ver quem é o vencedor. Então, são 2 tipos diferentes. Ambos envolvem a técnica. Ambos, portanto, só podem ser adotados quando envolver realmente uma complexidade do objeto que exija aí uma capacidade diferenciada, quando for algo intelectual, com alta complexidade. Eu não posso fazer uma compra com técnica e preço.